Tá aparecendo dois, Rafael, aí pra ti? Agora tá. Acabei de aceitar. É. Deve ser Não, onde porque não eu tá. tô... Não, porque a minha webcam tá estragada, daí eu tô com o celular e o computador. Ah, tá. Aceitou, eu olhei. Não, já anotei. Será que eu anotei? Não, tudo é isso mesmo, então. Sem problema. Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem aqui. Boa noite. Boa noite. Só enquanto a gente espera o pessoal terminar de entrar, tá? Só porque o colega me perguntou aqui das notas. Não corrigi todas ainda, mas no máximo sábado eu mando para vocês. Manda ali pelo grupo, tá? Vocês não são muitos. E aí eu mando para vocês as notas. Amanhã eu vou mandar o segundo trabalho referente ao que a gente viu nessa segunda semana. E aí vocês têm mais um prazo de uma semana, até a outra sexta-feira. A maioria já me mandou o trabalho, na verdade. O É, prazo é eu não até... mandei ainda, vou te mandar hoje. Tá, o prazo é até sábado, né? Eu enviei para vocês no sábado pela manhã. Então, é até dia 12 o prazo do primeiro trabalho, tá? A maioria já me mandou. Sábado mesmo, vou terminar de corrigir e mando as notas para vocês ali no grupo. Amanhã eu mando para vocês, no final da aula, o nosso segundo trabalho, segundo e último. E vocês têm até a sexta-feira, dia... Vocês têm alguma disciplina colada na minha? Ou vai ter um intervalinho? Eu nem sei te dizer, na verdade. Não avisaram vocês ainda? Não. Bom, vou perguntar para o Rafael ali e até amanhã eu já digo para vocês. Se vocês tiverem outra disciplina colada, fica até dia 18. Se não, a gente diminui um pouquinho esse prazo, né? Se vocês não vão ter outra disciplina, acho que a gente pode diminuir um pouco, porque vocês não vão ter aula, né? Podem aproveitar para fazer o trabalho e assim vocês me mandando antes, eu fecho as notas de vocês na mesma semana, tá? Mas isso amanhã a gente combina. Inclusive, eu vou perguntar para o Rafael, até para ele comunicar a vocês quanto que vai ser a próxima disciplina e tudo mais. A maioria das turmas estão conseguindo encaixar uma com as outras, mas depende um pouco dos horários dos professores também. Sei que essa próxima disciplina com vocês não vai ser comigo. Eu dou aula para mecânica 6 depois de vocês. Mas vocês têm outras disciplinas aí, se eu não me engano. Mas aí eu já falo com ele e já dou um aval para vocês, tá? Tá terminando de carregar lá as aulas na nossa página. Então, para quem não assistiu alguma das aulas, pode acompanhar. Tá terminando agora de carregar, inclusive. Como demora isso? Para salvar aqui, depois que eu fecho a aula com vocês, fica salvando aqui a nossa aula, leva uns 40 minutos para salvar a nossa aula, que é de 1h30, 2 horas, né? Para postar no YouTube, leva, dependendo da aula, se for longa, leva horas. Horas. Não sabia disso, gente, mas leva. Então, às vezes, tranco um pouquinho e eu não consigo mandar. Mas hoje já vai estar atualizado. Alguma dúvida, pessoal, sobre o trabalho, sobre as datas, sobre os prazos, alguma coisa que possa esclarecê-los? Uma perguntinha do trabalho. Tu quer o desenvolvimento todo ou tu quer só a resposta? O que tu me fala com resposta? Resposta final? Isso, é. Não, desenvolvimento. Na verdade, quem escolhe é tu. Aí te digo por quê. Se tu me apresentar só a resposta final, posso botar certo ou errado. Se tu acha que desenvolveu tranquilamente, e aí é contigo. Se tiver, se a resposta for 5, deu 5, tá certo. Se a resposta deu 5, tu botou 4,8, não tá certo. Eu não sei de onde vem esse valor. Se tu desenvolver o exercício e a resposta final não estar exatamente o valor que deveria dar, eu consigo avaliar o teu desenvolvimento. Dependendo do exercício, às vezes é ali no final que dá um erro na calculadora e tudo mais. Quando eu percebo que o desenvolvimento está todo certo, foi algum erro no final ali, algum erro simples, eu avalio o desenvolvimento de vocês. Aí fica a critério de vocês. Não, tá bom. Obrigado.
A dúvida eu vou desenvolver totalmente. Não, às Vamos vezes, ganhar dependendo da sempre. resposta, tenho certeza, pode botar, não tem problema. Mas vocês entendem o meu lado, né? Sim. Como é que tu vai me justificar depois? Não, era 5, mas o meu deu 4,5 por causa disso, disso, disso. Se tá escrito lá, eu consigo justificar. Uhum. E esses trabalhos aí vai valer quanto, ô, Natália? Cada um? O primeiro trabalho vai ter peso 4. Deixa os colegas entrarem aqui que estão aceitando, porque eu já explico para todo mundo. Peraí. Tá bom. André, já tá. Tá me ouvindo aí, Natália? Sim, estou esperando só mais. André, acho que entrou. Entrou. Tá conectando, connecting. Foi todos que caiu? Achei que tinha sido só a minha aqui. Não, foi só a tua. Mas é que como os colegas entraram junto e eu tava falando sobre os trabalhos, eu resolvi esperar todo mundo entrar. Deu um... Mas agora conectaram ali. Sim. Não, o colega me perguntou sobre os trabalhos. O primeiro trabalho, gente, alguém está conectando, não conectou. André. André, tá me escutando? Tô te escutando? Tá Eu andei faltando uns dias, porque eu tava trabalhando até tarde, até as 8, 9 horas. E aí eu falei com a guria que vai mandar uns atestados pra mim, tá? Tá. Aí manda lá pro Rafael pra ele abater as tuas presenças, tá? Pra tu não ficar com falta. E aí é o seguinte, o trabalho eu não fiz, eu vou ver se eu consigo fazer hoje pra te entregar amanhã de noite, tá? Tá. Nosso trabalho é até sábado, hein? Tô Se esperando. quiser, tu pode me entregar até sábado, não tem problema. Aí tu consegue fazer com mais Tá bom. calma. Até sábado é o prazo do primeiro trabalho. Tava falando com o pessoal ali, tô terminando de carregar as aulas no YouTube. Hoje vão estar todas as aulas atualizadas até o final da noite, tá? Mas mesmo assim... Tá ruim teu áudio. Opa! Vou Tá terminar meio de ruim teu carregar. áudio. Tá me escutando? Eu ia te pedir uma orientação. Mas já foi Tá me escutando? Acho que não. A minha aqui tá perfeito o áudio. Tá? Eu acho que algum problema na conexão dele. Aparece connecting ali pra mim. Acho que tu tirou teu áudio agora eu não te escuto, André. Peraí. Bom, ele tá com o áudio desligado dele. Aí, deu. Até o final da noite hoje vai estar atualizado todas as aulas lá na nossa página do YouTube. Então, se quiser conferir alguma aula para tirar alguma dúvida, vão estar todas lá. Mas o trabalho, para quem ainda não me entregou, tem até sábado, tá? Até sábado, 11h59 para me mandar. E se surgir algumas dúvidas, vai me mandando. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas assim que eu pego o celular, eu procuro esclarecer as dúvidas de vocês ali, tá? O primeiro trabalho vai ter peso 4 e o segundo trabalho vai ter peso 6, tá? Vai valer 40% da nota, o primeiro trabalho. O segundo é um pouquinho maior, é uma parte um pouco mais prática, vai ter algumas medições para vocês fazerem ali. E bota ali no quarto. Vai ter algumas medições para vocês fazerem a leitura, descrever ali, e vai ter peso 6, tá? Quem me mandar até sábado, já corrige o primeiro trabalho e manda as notas para vocês. O segundo trabalho a gente conversa amanhã, como vai ser, como não vai ser, e os prazos, porque eu vou ver se vocês vão continuar com uma disciplina sequencial, já na outra segunda já começa uma nova, ou se vai ter algum intervalo. Aí eu converso com o Rafael e já dou uma resposta para vocês. Certo? Okay. Mais alguma dúvida sobre alguma coisa do material? O colega me avisou ontem que não tinha achado ali no grupo, não sei o que aconteceu. Mandei de novo a parte de paquímetros. Aí tá lá, ok, o que vimos ontem, tá? A parte de relógio comparador, no finalzinho da aula, mando para vocês também, tá? Falando nisso, vamos falar hoje de relógio comparador, tá? Um elemento de medição também bem comum na indústria mecânica, né? Ele é prático, ele é rápido, então a gente utiliza muito ele em produção em grande escala, tá? Ele não tem a capacidade de nos fornecer uma medição propriamente dita, né? Diferente de um paquímetro, de um micrômetro, que eu vou pegar uma peça, um elemento e medir, ele eu vou fazer uma comparação. Por que isso é interessante para mim? Quando eu estou construindo componentes sequenciais, né? Eu faço
uma partezinha de um motor ali, faço um determinado elemento. Se eu tenho uma produção em massa, eu preciso garantir que o meu componente esteja dentro de um limite, né, metrológico. Então, eu não tenho a necessidade de saber quais são as dimensões do meu elemento. Eu estou produzindo ele, tá? Lá a parte de engenharia tem que saber quanto ele mede. O que eu preciso saber é se ele está dentro dos limites aceitáveis, tá? Então, eu vou comparar ele. Comparar o quê? Com um elemento padrão, que seria aquele elemento que tem uma medição, uma dimensão precisa do que eu deveria produzir, tá? Estou produzindo eixos. Eles têm 2 centímetros de diâmetro, né? E uma tolerância de 2 milímetros. Então, eu posso produzir eixos com com 18 milímetros ou com 22 milímetros, tá? Se ele saiu com 18,5, 19, 19,5, não me interessa, tá dentro dos meus limites. Eu só tenho que garantir que ele não seja menor do que 18 milímetros, nem maior do que 22 milímetros, certo? Então, essa é a função principal do relógio comparador. Vou espelhar aqui minha tela para a gente falar um pouquinho sobre ele. Está aqui. Está lá no finalzinho, mas eu vou voltar. Opa. Deixa eu aceitar o colega aqui, eu já tinha anotado, já. Rogério, já anotei? Não. Rogério. Boa noite. Aqui é a minha tela. Boa noite. Boa noite. Opa. E começamos aqui. Rogério, acho que foi tu que me perguntou do trabalho agora, né? Fui eu, Charles. Charles também? Só se foi agora. Não, eu não, eu recém entrei, tá? Cheguei atrasado hoje. Ah, desculpa. Aí eu olhei aqui. Não vi outro nome. Tá, então tu chegou a escutar os recados do trabalho, qual vai ser as notas. Amanhã a gente fala de novo deles para essas novas datas com vocês. Vamos lá então, vamos falar hoje de relógios comparadores. Bom, relógios comparadores, eles têm alguns elementos principais. Ficou um pouquinho embaçada a minha imagem ali, mas tá. Também é ruim um pouco. Acho que eu ampliando não ficou muito boa. Mas eu vou descrevendo para vocês, tá? Eu tenho essa parte aqui, ó, que é o apalpador, que é a parte que vai entrar em contato com o elemento em que eu estou medindo. Tenho o arco do mostrador, tá? Que é a parte mecânica ali que sustenta todo o relógio comparador. Tenho a medida zero. O que é a medida zero, gente? É o meu padrão, certo? É o meu padrão. O meu relógio comparador tem aqui, ó, uma haste móvel. Se ele estiver livre, deixa eu aceitar o colega aqui. Se ele estiver livre, ele vai estar acusando aqui, ó, 0 e 0 no contador de voltas, tá? Tem mais um elemento aqui que não está exposto só para não poluir o desenho, tá? Mas eu vou fixar o meu zero, de acordo com o meu padrão. Estou medindo cubos. O meu cubo tem 10 centímetros de altura, então eu vou posicionar o meu relógio comparador, né? E vou zerar ele em 10 centímetros de altura, que é a medida zero. Tem os pontos de elevação, né? Se o meu relógio aqui estiver com a palpador aqui em uma elevação, essa haste vai diminuir, né? A haste vai entrar, vai subir aqui e vai acusar um certo valor, tá? Espera aí que tem... Tá. Não sei quem é que tá no áudio comigo. Na dúvida, eu vou botar todo mundo no mudo. E aí, quem quiser falar comigo, tira do mudo. Aqui. Tenho...
Aonde eu tenho elevações, né, a minha haste vai diminuir, ela vai subir aqui, né? E vai ser apontado um valor positivo. Aonde eu tiver depressões, que são valores mais baixos, tá? A minha haste vai ficar mais longa e o meu ponteiro vai girar para o sentido anti-horário, tá? Ou seja, o lado negativo, mostrando que a minha figura, né, a minha peça ali, está um valor menor do que o padrão. Isso, os sinais positivos e negativos apontam valor maior ou menor, a gente vai ver agora. Bom, eu tenho a base do meu relógio comparador, a minha coluna e o meu relógio propriamente dito. Esses daqui, a base e a coluna, são apenas elementos, né, de fixação para apoiar ali o meu relógio comparador, quando eu tenho o intuito, então, de fazer a comparação de um padrão e as peças a serem produzidas, tá? Essa coluna aqui, ela tem um elemento que possibilita eu soltar um pouco o relógio comparador e subir ou descer ele. Então, a coluna me proporciona mexer o meu relógio comparador verticalmente, enquanto a base me proporciona, né, mexer o meu relógio comparador horizontalmente. Consigo botar para frente, para trás, para um lado, para o outro. E a coluna me proporciona mexer na altura, mais alto, mais baixo. Ele tem como objetivo também não só fazer a comparação de peças, né, produzidas em massa, mas também verificar a concentricidade de eixos, tá? O que é a concentricidade de eixos? É garantir que o meu eixo, então, está tendo um movimento de rotação perfeito, tá? Por algum motivo ou outro, pode acontecer o desalinhamento do eixo. Então, eu boto aqui, ó, o meu relógio comparador, zero ele. Quando eu encosto no meu eixo aqui com o meu apalpador, eu zero ele, certo? Rotaciono ele 90 graus, ou seja, essa partezinha aqui vai vir para cá. Vou rotacionar ele 90 graus. Não pode apresentar nenhuma alteração aqui, nenhum movimento no ponteiro, porque se o meu eixo é circular, se eu girar ele, né, no sentido horizontal, em teoria, não deveria acontecer uma alteração aqui no movimento do meu ponteiro. Se esse meu eixo não está concêntrico, né, ele está desregulado, vai mostrar um valor aqui maior ou menor, ou seja, ele não está rotacionando perfeitamente em uma linha, como deveria. Ele pode estar com algum problema. Falta de concentricidade de eixos pode gerar vários problemas mecânicos, né? Um jeito da gente observar essa falta de concentricidade do eixo. Principais aspectos: vibração e ruído. Um eixo, quando está em pleno funcionamento, né, verificando a concentricidade, ele não deve ter altos valores de ruídos, muito menos vibração. Quanto mais desalinhado está um eixo, né, pode ser por vários motivos, né? Tem uma carga muito elevada que acabou conformando o meu eixo, daqui a pouco os meus mancais, algum está defeituoso, algum foi mal posicionado, a borracha de um mancal pode estar gasta, então ele fica um pouquinho mais baixo. Tem vários motivos que podem fazer com que o movimento rotatório do meu eixo não seja perfeito, tá? Mas uma das coisas que a gente pode observar isso, primeiro, é o ruído, e segundo é a vibração. Excesso de vibração em equipamentos mecânicos indica algum tipo de problema, tá? Então, a gente pode fazer a medição aqui de concentricidade a partir de um relógio comparador. E a gente vai posicionar o nosso eixo, rotacionar 90 graus, observar se meu ponteiro se mexeu, mais 90 graus, continuar observando, mais 90 graus, mais 90 graus, para formar, né, os 360 graus do meu eixo. Posso usar ele na verificação de excentricidade de peças, tá? O que é, então, a excentricidade de peças? Sempre que eu tenho um eixo,
né, ele tem que ser concêntrico. Mas sempre que eu tenho um elemento vazado, observem essa parte aqui, ó. Apesar de ser um elemento vazado, ele deve ter uma excentricidade, tá? Toda geometria, né, circular interna, a gente chama de excentricidade. Se for externa, como um eixo, é concentricidade. Mas o intuito é o mesmo, né? Ele tem uma forma circular, nós vamos movimentar essa peça aqui, girar ela de 90 em 90 graus e verificar, então, se ela está excêntrica. Posso fazer a verificação do alinhamento das pontas de um torno também, tá? Para verificar, então, se não aconteceu nenhuma aqui, ó, conformação no meu torno. Não adianta eu medir só nas extremidades. Tanto essa extremidade quanto essa extremidade aqui, normalmente um torno, estão apoiadas, né? Pode acontecer uma conformação aonde? No meio, principalmente quando eu tenho eixos muito longos. Então, o ideal é eu fazer a medida do alinhamento das centricidades do eixo em determinada distância, tá? Esses daqui são alguns exemplos que nós vamos resolver, mas antes disso, eu gostaria de anotar alguns dados para vocês, como a gente fez lá nos micrômetros. Deixa eu fechar aqui. Abri o quadro para vocês. Pessoal? Abriu o quadro? Abriu. Abriu? Tá. Sim, sim. Bom, vou botar aqui algumas anotações que eu vou pedir para que vocês copiem, é pouca coisa, mas são só alguns dados, tá? Que é interessante a gente ter. Bom, primeiro eu vou conversar com vocês sobre o princípio. Isso vocês não precisem anotar, né? Nós conversamos, então, o princípio de funcionamento é a ponta do apalpador deve ficar em contato direto com a peça, tá? Isso é fundamental. A diferença de medida da peça provoca um deslocamento, né, retilíneo ali no meu ponteiro, transmitido por um sistema de amplificação, tá? Depois a gente vai ver lá em elementos de máquinas como que são essas transmissões de movimento, tá? Porque, na verdade, quando eu tenho ali um apalpador, ele é uma haste, certo? Que vai ter que tipo de movimento? Vertical, para cima e para baixo, certo? E como é que a gente transforma esse movimento em um movimento giratório? Concordam comigo que o apalpador, né, tem como função, tem ali a haste, descer e subir. Ele está zerado. Se a peça for maior que o meu padrão, o que vai acontecer com a haste? Vai subir. Se a minha peça for menor que o meu padrão, o que vai acontecer com a haste? Vai descer. Mas que tipo de movimento eu tenho no meu ponteiro? Não é um movimento giratório? Isso se chama transmissão de movimento, tá? É o princípio de vários elementos mecânicos, como, por exemplo, turbinas. Recebem um movimento giratório, né? E transformam em um movimento horizontal, tá? Motores mecânicos tem um movimento giratório, transforma em um movimento mecânico, tá? Isso são transformações de movimentos. Então, eu pego um movimento retilíneo, seja de cima para baixo ou de um lado para o outro, e transformo em giratório, rotatório. Ou pego um movimento rotatório e transformo em retilíneo, tá? Isso tudo são transmissões de movimento. Bom, a posição do ponteiro no mostrador indica a leitura da medida. Existem vários modelos de relógio comparadores. O curso do relógio varia de acordo com o modelo, tá? Como ali vai estar descrito a minha leitura? Varia muito, mas são todos muito parecidos. Porém, é comum os relógios comparadores serem de até 10 milímetros. Como é um elemento de
alta precisão, não tem sentido eu usar um relógio comparador para medir diferenças tão grandes, diferenças maiores que 10 milímetros ou 1 centímetro. Concordam que quando a gente está falando de peças pequenas, 1 centímetro é um valor significativo, né? Se a gente tirar uma peça do motor do carro e tentar botar outra 10 milímetros a mais ou 10 milímetros a menos, é uma diferença visível, tá? Então, existem milímetros, relógios comparadores capazes de medir tamanhos maiores, tá? Mas não são muito usuais. Os mais comuns são aqueles que medem até 10 milímetros ou 1 centímetro. E a resolução, né? As divisões ali, quanto vale cada divisão no relógio comparador é de 0,01 milímetro ou 1 centésimo de milímetro, que é a mesma coisa. Vamos falar sobre a medição. Isso eu vou pedir para que vocês anotem. Bom, sobre a medição. Quando a ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro gira no sentido horário, a diferença é positiva. Isso significa que a peça apresenta maior dimensão que o padrão. Já se o ponteiro girar, no sentido anti-horário, a diferença é negativa. Peça sempre que a gente está falando de relógios comparadores, tá? E fala sobre ponteiro, o ponteiro é da escala maior, tá? Eu sei que também é um ponteiro a escalinha menor, mas a gente chama a escala menor de contador de voltas, tá? E não de ponteiro. Bom, então o relógio comparador, a gente vai fazer a medida ali e observar se ele vai girar no sentido horário ou se ele vai girar no sentido horário. Se ele girar no sentido horário, a diferença é positiva, ou seja, a peça que eu estou medindo é maior que o meu padrão. Então, se meu padrão, se eu tenho uma peça que é um cubo e a dimensão dela é de 10 centímetros de lado, meu cubo, se apresentar no sentido horário no meu ponteiro, quer dizer que a peça que eu estou medindo ali tem 11, 10,7, 10,5 é maior que o meu padrão. Se o meu ponteiro girar no sentido anti-horário, quer dizer que a minha peça que está sendo medida é menor que o meu padrão, ou seja, tem 9,3, 9,8, 9,9 milímetros, certo? Falando sobre a leitura, só para a gente ter os dados ali de resolução, como a gente tinha lá nos paquímetros, aqueles valores que a gente precisa fazer a multiplicação. Deixa eu botar aqui. Leitura. Vamos. Comparador. Faixa de 10
milímetros, que são os mais comuns, e resolução de 0,01 milímetros. Lembrando que resolução é sempre aqueles valores de espaços, né? Lá no paquímetro nós temos uma resolução para a escala fixa, nós temos outra resolução para a escala mínima, que é o quanto vale ali cada espacinho, tá? Isso se chama resolução. Cada graduação, então, do mostrador representa 0,01 milímetros. A cada 10 graduações, significa 0,10 milímetros. A cada 20 graduações, significa 0,20 milímetros. E assim por diante. Existe também um mostrador de volta. Então, existe ali no mostrador um total de 100 graduações. Portanto, cada volta completa no ponteiro é 1 milímetro. E o ponteiro dá uma volta total, tá? É possível, então, o mostrador de voltas apresentar até 10 voltas, tá? Vou deixar para explicar isso um pouquinho melhor ali com a imagem, tá? Vou só esperar vocês terminarem de copiar isso e aí a gente vai lá para os exercícios práticos. Por favor, me avisem quando tiverem terminado de copiar. Copiado, pessoal?
Eu copiei. Meu Deus. E aí também. Então tá. Vamos para a parte mais interessante. Aqui. Bom, esse aqui é o dito cujo, né? Temos então aqui um ponteiro principal, que é esse ponteiro grande, tá? É ele que vai me informar, então, os centésimos de milímetros. É aquele que tem resolução de 0,01, certo? Este pequenininho aqui, ó, deixa eu botar na tela, é o contador de voltas. O que ele quer dizer? Qual é a menor medida que eu consigo medir com o meu relógio comparador? 0,01 milímetros. Até quanto eu posso medir ele? 10 milímetros, certo? Como ele é um elemento de alta precisão, vocês já repararam que todos os elementos de medição, tá, que têm precisão, eles têm mais de uma escala? Sim. No paquímetro, eu tenho a escala fixa, a escala móvel. No micrômetro, escala fixa, a móvel, que é um tambor, e às vezes mais um nônio de precisão. Tá? Não existe como a possibilidade de fazer uma medição de precisão com uma única escala, tá? Senão ia ficar um elemento com uma escala muito grande. Como são elementos pequenos, sempre tem mais de uma escala. Então, como é que funciona esse aqui, relógio comparador? Tá? Se eu estou no zero e ando um espacinho, vou tentar ampliar aqui. Assim. Se eu estou no zero e ando um tracinho, eu andei 0,01. Se eu estou no zero e fui até 10, eu andei 0,1. Até 20, 0,2. Até 90, 0,9. Quando eu chego aqui, ó, qual é o valor que eu estou lendo? 0,99. Tá, mas eu vou medir até 10 milímetros. Como assim? Vou medir até 10 milímetros se de 0,01 em 0,01 eu só consigo andar 1 milímetro. Concordam comigo? Se eu sair de 0 e voltar em 0, eu andei 1 milímetro. Mas está me dizendo que eu consigo medir 10 milímetros. Tá? Como? A partir do contador de voltas. Tá? Se deu mais de uma volta, ele tem 1 milímetro e um pouquinho. Se aqui apresentar 3 voltas, no número 3, ele andou o quê? Cada volta tem quantos milímetros? 1. Se apresentou 3 voltas, ele andou 3. O resto, digamos assim, né? A gente lê na escala grande. E voltas inteiras, a gente lê no contador de voltas, tá? Se tá um caso, como esse primeiro exemplo aqui, ó. Ele tá... Reparem a contador de voltas, o ponteiro pequeno. Ele chegou em 1? Não. Então, eu não posso contabilizar uma volta inteira. Se ele nem chegou em 1, não tem volta inteira. Então, eu vou contabilizar só o quê? Só o meu ponteiro maior, a minha escala maior. Ele pode estar entre 2 e 3. Se ele está entre 2 e 3, eu levo em consideração só 2 voltas. O restante, o quão no meio ele está, eu vou ler aqui, ó. Ele não parece, o ponteiro pequeno, ele não parece estar um pouquinho menos que a metade? Parece. Como que eu tenho certeza disso? Lendo o ponteiro maior, tá? Qual o valor do meu ponteiro maior? 0,4, 0,41, 0,42. Concordam comigo? Então, ele apresenta 0,42 milímetros. Por isso que ele nem chega no 1, porque ele não chegou a medir 1, tá? Vamos fazer outro exemplo. Esse aqui é o mais comum, tá? Antes de aprender a fazer leitura, aprenda a fazer leitura. Depois, a primeira coisa que eu tenho que observar. Natália, tem um outro áudio junto aí, não estamos escutando nada. Eu, pelo menos, não estou escutando nada. Deu, né? Voltamos para cá. Tá? Depois de saber fazer a leitura, então... Abriu uma apresentação para vocês? Sim?
Sim, abriu. Então, depois de saber fazer a leitura, tá? Quando nós estamos ali na prática, como eu falo para vocês em todos os elementos, qual é a primeira coisa que eu vou observar? Quando a gente está lá com o micrômetro, o que eu falei para vocês? Que a gente pega o micrômetro na mão antes mesmo de medir. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Palpites? O quanto a escala de medição, né, do aparelho. Isso, a Qual escala a medida que ele limite dele. suporta? Tá? Nem medi ainda, mas eu já olho isso de cara, porque faz muita diferença, né? Ah, eu achei ali, na minha medida, 5,15. Tá certo a minha leitura ali, mas não tá certo a minha leitura final se não for coerente com a dimensão do meu elemento. Posso fazer a leitura perfeita, achei ali 5,15. Só que se eu anotar lá, mandar para o meu chefe, olha, não observei que o micrômetro vai de 100 até 125. Mandei para o meu chefe lá, ó, esse elemento aqui tem 5,15. Vocês acham que ele não vai, sem precisar medir, pegar o elemento ali e dizer, não, isso aqui não pode ter 5, porque é uma diferença muito grande. De 5 milímetros para 105, a gente não precisa nem ter um elemento de medição. Visivelmente, a gente sabe que ele não pode ter 5. Ele tem que ser mais, a gente não sabe o quanto. Mas, quando a gente está falando em milímetros, e a gente trabalha com alguns elementos mecânicos, a gente tem uma noção, né? Quem nunca foi comprar alguma coisa e, isso aqui tem mais ou menos 20, 30, é um palpite, mas é aproximado, tá? E isso é um erro muito grosseiro. Quando a gente está falando aqui, ó, de relógios comparadores, o que eu falo para vocês, para ser a primeira coisa a observar, claro, que tem que ser depois da medição, senão a gente não vê o deslocamento do ponteiro, tá? Mas antes de se preocupar em ver a leitura, é o giro do relógio, tá? Se for horário, é um valor positivo. Quando é um valor positivo, o que significa? Que a minha peça é maior que o meu padrão, tá? Se for no sentido anti-horário, como tá aqui, ó, como o desenho ele tá representado por uma figura, ele tem uma setinha. Se vocês estiverem com o equipamento na mão, não vai ter uma seta. Mas é só a gente olhar. Quando tu posicionou a peça, tu vai ver se o relógio girou horário ou se girou anti-horário, tá? Se na medição girar no sentido anti-horário, quer dizer que o meu sinal é negativo. Ou seja, a minha peça é menor que o meu padrão. O que isso na prática quer me dizer? Que diferença vocês acham que pode ter assim? Estou medindo peças e aí 2 peças saíram fora do meu limite. Usando o mesmo exemplo, tá? Eu tenho que fazer cubos com 10 centímetros de lado. Um mediu, o meu limite é 1, então pode ser 9 ou 11. Aí eu tenho 2 peças que saíram erradas, uma com 8 e outra com 12. Que diferença isso parece apresentar para vocês na prática? Foi na hora de medir ela para cortar, fazer o corte. Fazer o corte. Na verdade, o aproveitamento. Quando a gente está produzindo, isso é um pouco relativo, tá? Mas de forma genérica, quando a gente está produzindo peças e elas saem acima das minhas dimensões limites, eu tenho a possibilidade de retificar, aproveitar, tá? Se ela saiu maior, eu tento usinar ela novamente e deixar ela na minha dimensão. Se ela saiu menor que o meu limite, não tem o que fazer, gente. Tem que ir fora, tá? Matou a peça. Matou a peça. Por que isso é relativo? Se for componentes baratos, tá? De fácil produção e o material em si for barato, normalmente, se for barato mesmo, não digo nem barato em termos de valor, porque pra gente, às vezes, é caro, mas na indústria, se eles forem contabilizar o que o funcionário vai perder de tempo para fazer, de equipamento, aquilo ali não pode não ser caro, pode ser barato. Então, é o barato ou o caro do ponto de vista da empresa, tá? Mas, dependendo do material que for feito, mesmo a minha peça saindo maior,
o tempo que eu levo, tá, para retificar é algum funcionário que está ali, que não está fazendo a função dele, que está retificando, tá, e está perdendo tempo. Então, na prática, se for elementos baratos, tanto maior quanto menor, vai embora, tá? Vira sucata, aproveita, recicla o metal. Se for componentes com valor agregado um pouco maior, aí sim, vale a pena retificar. Mas só os que têm limites maiores. Os menores não tem o que fazer, matou a peça, tá? Então, se eu sou a responsável por fazer as medições para dizer se a minha peça passou ou não passou, faz muita diferença eu botar o sinal. Porque se a minha peça deu um sinal positivo, ela ficou maior, eu posso mandar retificar. Se eu não estou dando bola para o sinal, eu só estou vendo que está fora do limite, descarto todas, tem várias ali que eu não podia aproveitar, que eu poderia aproveitar e não estou aproveitando. Aí gera um outro problema também. Então, por isso a importância de observar primeiro o sinal, se ela é maior que o meu padrão ou menor. Gira horário ou anti-horário, tá? Depois disso, eu faço a leitura. Fazendo a leitura deste primeiro aqui, nós fizemos. Não chega a 0,1 milímetros, né? Não chegou no 1 aqui, não chegou em uma volta, andou apenas de 0,01 em 0,01. Como eu tenho 42 espacinhos, 42 vezes a minha resolução de 0,01 dá 0,42 milímetros. Feito. Aqui, gente, pergunto para vocês. Qual é a diferença do segundo exemplo aqui? Está no sentido anti-horário. Então, a minha peça ficou menor que o padrão. Beleza, tá? Quantas voltas eu tenho? 5 voltas? 5. Quando está no sentido, aqui ó, ajudou um pouco, porque tá bem, ó, andou do 0 até o 5, tá? Se eu medir tanto por um lado quanto para o outro, não faz diferença, dá 5 voltas. Mas se andasse até o 6, eu ia ficar um pouco em dúvida. Se eu fazia num sentido ou no outro, tá? O sentido dos ponteiros são diferentes. Sempre que o ponteiro maior gira no sentido anti-horário, o ponteiro menor gira no sentido horário, tá? Eles sempre, em todas as hipóteses, giram em sentidos opostos, tá? E eu vou fazer a minha medição de quantas voltas deu. Eu não vou me atentar muito, gente. Eu sei que diz os números ali e às vezes se atrapalha. Eu vou tentar não prestar atenção nos números, mas sim em quantos intervalos ele andou. Eu te mandei 2 relógios comparador aí. Oi? Pelo WhatsApp. Eu te mandei 2 relógios comparador aí pelo WhatsApp aí. Vou ver aqui. Nós estamos ferindo umas facas lá. Vamos ver aqui, não chegou ainda. O que é normal ter em alguns? 2 medidas. Aqui, ó, 0. Aonde diz 9, tem 0 e 1. Aonde diz 8, 8 e 2. Por que tem 2 valores? Para tu te orientar, se tu for ler no sentido horário ou no sentido horário. Mas existe a possibilidade de não vir... Ó, vamos dar uma olhada no que o colega mandou ali. Ah, saiu pequenininho. Depois manda uma foto pra gente... Maior. Só do relógio comparador? Tá, vou te mandar aqui outro. Aqui. Manda aqui, por favor. Pode ser que tenha 2 valores. O que eu estou dizendo é aqui, ó. Aqui tem só 0, 1, 2, 3, 4. Às vezes, além dessa leitura, vem também, ó, a leitura inversa. 0, aonde tem 9 também tem 1. Aonde tem 8 também tem 2. Aonde tem 7 também tem 3. Só para nos orientar na leitura. Mas caso não venha, a gente não pode se perder. Então, se detenham apenas a ler quantos espaços inteiros andou, não aos números, tá? Nesse caso aqui, o meu ponteiro maior girou no sentido anti-horário. Então, o meu contador de voltas tem que girar no sentido horário, tá? Quantas voltas ele andou? Me falou que andou do 0 até 5. Tá? 5 e quanto? 5 voltas. Então, é 5 milímetros. O restante a gente faz a leitura agora no relógio comparador, na leitura maior aqui. Quantos? Quanto vocês leriam aqui? Eu te mandei outro aí, viu? Deixa eu ver. Quantos vocês leriam?
Ali Eu deu iria ter menos de 4, 5 negativo. Deu menos de 5 negativo. 5 negativo. 5, Menos. vírgula o quê, Menos ó? de 5. 1, 2, 3, 4 traços. Pega. Quanto vale cada espaço? 0,01. 4 vezes 0,01 dá 0,04. Se eu somar os meus 5 aqui, cada volta é 1 milímetro. Se eu tenho 5 voltas, eu tenho 5 milímetros. Então, a minha leitura final daria 5,04. Negativo. Negativo, dizendo que a minha peça é menor que o meu padrão. Todo mundo enxerga esses 5,04? Sim. Tá? Esse aqui, ó, deu bem no 5. Então, não teria como a gente se perder. Mas se desse no 6, tá? Eu tenho que me atentar à leitura. Porque se aqui tá anti-horário e eu fizer a leitura no mesmo sentido, também anti-horário, e desse no 6, eu ia ler quanto? 1, 2, 3, 4. Não era 4, na verdade era 6. Tenho que lembrar que os sentidos são inversos, tá? Deixa eu jogar a imagem de vocês para cá, para a gente fazer a leitura desse. O que esse aqui tem de diferente, gente? Tá? Observem aqui, ó. Estão vendo que o percurso do contador de voltas começa em 2? Olha aqui onde está a seta. Tem um risco em 2. A minha volta está aqui e vem até aqui, quase 7. Conseguem enxergar isso? Sim. O que é quando está assim? Por que não está em 0? Tá? Normalmente, eu procuro usar o meu relógio comparador no 0. Ou seja, estou medindo aqui esse elemento, vou botar lá a minha base, a minha coluna e posicionar ele no 0. Tá? Caso eu não tenha essa possibilidade, se o meu relógio comparador é fixo numa bancada, eu tenho a possibilidade de botar o meu elemento lá e zerar ele novamente, tá? É aferir ele novamente. Então, quando ele já tem uma... A gente chama Geralmente isso tem um gabarito, né? Oi? Para zerar o relógio, geralmente tem um gabarito para zerar o relógio. O gabarito funciona como o padrão. Sim. A gente vai botar um padrão. Na empresa que eu trabalho tem um padrão. E aí eu zero a faca e boto as facas para mim continuar na mesma medida. Por isso que eu te mandei esse relógio. Vai apenas comparar, né? Isso, só comparando. Esse aqui, ó, tem a opção da gente zerar. A gente zerou no 2. O que quer dizer quando ele já está zerado no 2? Que o meu padrão tem 2 milímetros de altura, tá? Eu zerei ele em 2. Eu não estou contabilizando quanto vale a minha peça. Eu estou contabilizando qual a diferença da minha peça com o padrão. Nesse caso aqui, eu consigo saber a medida do padrão. Eu não falei para vocês que no relógio comparador, a gente não sabe quanto vale o padrão. A gente só sabe, né? O meu padrão lá, minha peça padrão, estou medindo outras. Eu só sei a diferença dessas outras com o meu padrão, mas a dimensão do meu padrão eu não tenho como saber. E realmente não tenho. Só nesses casos, quando eu zero o meu elemento em função de um padrão. Nesse caso aqui, ó, não começa em 0, começa em 2. Quer dizer o quê? Que o meu padrão tinha 2. Então, se der mais, eu sei que se der 4, o meu padrão é 2. Eu li 4, então a minha diferença também é de 2. Então, eu tenho que observar que o meu relógio está zerado. Só um pouquinho, gente, por favor. Tá? Tem que verificar, então, se o meu elemento ali não está zerado, está no 0 mesmo, ou ele está com pré-carga. Sempre que a gente bota um padrão e zera em função do padrão, a gente pode chamar isso de pré-carga, certo?
mas a leitura é a mesma. Por isso que eu falei para vocês, não se atentem aos valores que estão escritos, e sim a quantos espaços eles andam, porque aí não tem erro, certo? Vamos fazer a leitura desse exercício C aqui. Primeiro a gente vai lá e conta as voltas. Quantas voltas inteiras vocês enxergam nesse relógio comparador? 4. 5. 5? 2, 3, 4, 5. não é? Qual é o C? Tá meio. A C, essa aqui, ó. Tá um pouquinho pequeno, né? Mas não chega a 7. O meu aqui parece que tá no 7. Não chega a Também tá no 7. 7, tá no 7. Não O chega meu a 7. parece que tá no 7. Tá no 7. Não tá, Não tá no mas não tá 7. chegando Não a 7. não chega a dar 5 completo, então. Isso, não chega a dar 5 quatro, completo, dá 4. Da onde a gente chegou esse 4? Ele começou em Tá 2. bom. Andou, ó. 1, 2, 3, 4. 4, 4 voltas. Por que eu sei, tá? Isso é conhecimento empírico, mas é interessante vocês pegarem. Por que eu sei que não chegou em 7? Não chegou em 7, que deu 4 voltas e não 5. Olhem aqui, ó. Ah, mas nesse caso ele não girou pro anti-horário? Girou aqui, ó. Girou o anti-horário. A gente vê o positivo ou negativo pelo ponteiro grande. Girou anti-horário. Aqui, ó. Anti-horário. Então, as voltas virou horário. negativo. Se o ponteiro grande girou anti-horário, o meu contador de voltas girou horário. Sempre inverso. Vou lá e vejo quantas voltas inteiras eu tenho. 1, 2, 3, 4. Não chegou no 5. Por que eu sei que não chegou em 5? Tá? Porque eu olho aqui, ó. Vou lá, olho não, espio ali o ponteiro grande. Qual é o restante? Nossa, o ponteiro grande. Começou em 0, ó. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,98. 98 ou 97? 97. 0,97. 97. 97, né? Agora, se eu digo para você, se a gente tivesse anotado aqui, ó, 5 voltas inteiras, né? Ia ser 5 milímetros. O restante é quanto? 0,97. Soma esses dois valores. 5 mais 0,97. Isso me dá 5,97. 5,97 não é quase 6? Sim. Faz sentido, então, eu dizer que tá dando praticamente 6 voltas? Faz. Não. Faz sentido eu dizer que tá dando praticamente 5 voltas. Ó, 1, 2, 3, 4, quase 5. Concordam comigo ou não? Sim, é que no desenho aqui parece que ele tá bem na linha. Mas claro, se for olhar A gente olha o o restante. relógio. Aí que eu te digo. A gente vê sempre o que tá sobrando ali, depois da vírgula. Porque se mostrasse aqui, ó, se o ponteiro grande mostrasse, viesse até aqui, até bem pouquinho. Marcasse no primeiro ou no segundo traço. Aí iria fazer sentido. Porque ia dar quanto? 5 voltas, 5,1, 5,2. Só que passou bastante, lembra que a gente falou que se o resto é pouco, é de 0 até 5, é porque completou. Se o restante é muito, é porque quase completou, não completou, tá? Se ele marcasse aqui no ponteiro grande 1 ou 2, aí sim a gente ia poder considerar aqui 5 voltas, porque ia marcar 5,1, 5,2. Só que como o restante é um valor muito alto, é praticamente uma volta inteira, se eu considerar 5 voltas aqui e somar mais isso aqui que eu tenho que somar, né, que é o restante, ia dar 5,97, quase 6. E não é uma verdade, é quase 5. Entenderam essa linha de raciocínio do resto? Ou querem que eu explique novamente? Sim, sim. Tá? Então, quando a gente está em dúvida ali
se chegou a dar uma volta inteira ou não, a gente olha o restante. Se o restante é um valor bem pequenininho, deu a volta inteira. Se o restante é um valor muito grande, não deu a volta inteira. Quase deu a volta, mas não deu a volta inteira, tá? Então, a medida deste daqui, ó, é 4,97 negativos. Está 4,97 milímetros abaixo do meu padrão, tá? Exercício letra D. Gostaria que vocês desenvolvessem, por favor. 2,13. 0,13. No caso, 2,13. Tá, eu te pergunto. Por que tu chegou nesse 13? O 2 eu concordo contigo. E o 13? Não, Não, desculpa, eu não vi lá. Desculpa, 13 aí embaixo lá. 2. É do... É 2,2. É da 2,63. 2,63. É isso aí, né? Como é que o colega chegou nessa medida? Primeiro, ele observou aqui, ó, os voltas inteiras. Ele vai de 2 a 3, deu uma volta. De 3 a 4, deu 2 voltas. E não chegou no 5. Então, de 2 voltas, eu só tenho 2 voltas completas. 2 voltas significa o quê? 2 milímetros. Já anoto lá, 2 milímetros. Tenho que contar o restante no ponteiro maior, tá? Mas eu sempre olho, gente, aonde ele começou. O que é aonde ele começou? Antes de eu mexer nele, eu vou lá e vejo. O que ele está apontando? Seria legal ter as duas imagens. Vou botar isso... Nos exercícios vou botar 2 imagens. Tipo, primeira imagem, sem estar a minha peça, o padrão. Ele marca onde? No ponteiro de voltas, ele está aqui, ó, em 2. E no giro, ele está aqui, no 50. Significa o que ele está no 2 e no 50 antes de eu medir? Que ele foi zerado, né, com esse valor. Qual era o valor da peça padrão, então? Vocês conseguem fazer essa leitura se ele foi zerado com uma pré-carga. Qual é a medida do meu padrão nesse exercício? A medida do padrão ele arrancou de 2, né? Não, a do padrão. Essa daqui é a medida que a gente fez depois. Só que ele não zerou a partir do meu padrão. Ele zerou em 2. Era 7. Não. Ó. Aonde ele tá zerado? No contador de giro, tá zerado em 2. E no restante, tá zerado aqui em 50. 5. Então, quer dizer que o meu padrão valia 2,50 milímetros. Quando ele vai mostrar, ó, ele começou aqui e aqui. Se a gente tivesse com o relógio comparador, né, antes de medir a minha peça, eu vou olhar aonde estão os meus ponteiros. Estão no 0? Se não estão no 0, eu tenho que anotar. Olha, estou partindo daqui. Porque a gente está contabilizando a diferença. Diferença é o quê? Distância entre dois valores, né, gente? É isso que eu pergunto, fazer uma comparação que a gente consegue associar. Por exemplo, distância de movimento, tá? Qual é a distância da minha casa até a escola? São 22,3 quilômetros, tá? São mesmo, já medi. 22,3 quilômetros, tá? Essa é a diferença da minha casa até a escola. Mas se eu vim de outro lugar, tá? Se eu vim do supermercado até a minha casa, aumentou essa diferença, mas eu tenho que botar fixo 2 pontos, da onde eu parti. Nesse caso, eu parti de 2,5 milímetros. Esse era o meu 0. Depois eu medi a diferença, tá? Então, o meu padrão vale nesse exercício 2,5 milímetros. Mas a minha medição que eu fiz aqui, ó, é de 2,63 milímetros. Por quê? Estava em 2.
passou 4, foi 1, 2 voltas inteiras. Então, 2 milímetros. Mais o restante. Quanto é o restante? Estava onde? No meu ponteiro maior, aqui em 50. Ele andou tudo isso aqui, ó. Quanto vale tudo isso aqui? Quantos intervalinhos? 63. Vezes a minha resolução ali, que é de 0,01, dá 0,63. Vou somar os meus dois valores. 2 mais 0,63. Então, eu sei que o meu padrão vale 2,63. Todo mundo enxergou esse valor? Sim. Sim. Aí eu pergunto para vocês, então, sabendo que a medida do meu padrão era 2,5 milímetros e que da peça que eu medi deu uma diferença de 2,63 milímetros, quanto vale a medida da peça que eu medi? Querem que eu repita a pergunta? Padrão era 2,5 e a outra peça deu 2,63. De diferença, né? De diferença. Qual o valor da medida dela? A medida real daí. 0,013. Por que 0,013? A diferença Ele de deu 50 para 63. 2,63 a mais. 2,63 para 2,50 no caso. Não, eu tava com essa Não é isso a medida a diferença? mais, no caso. Essa outra deu... Deixa eu fazer a conta. 2,63. Gostaria que vocês dialogassem o que vocês estão pensando. Normalmente, o que um pensa, tem um colega que está pensando a mesma coisa. Eu acho que deu 5,13. Eu achei que era 5,13. Se ela tinha 2,63 a mais do que a outra tinha 5. 5,5, né? Desculpa. Até aí, concordo com Eu o Carlos. entendi que fosse 5,13. O que o colega falou? O meu padrão valia 2,5. Tranquilo, 2,5. A diferença do meu... Vou chamar de peça A que eu medi para facilitar, tá? Falar o meu padrão. Meu padrão vale 2,5 milímetros. A diferença do meu padrão com a peça A é de 2,63 milímetros. Por que um colega somou e o outro diminuiu? A gente tem como ter a certeza. Se está no sentido horário aqui, quer dizer o quê? O meu sinal é positivo. O que o meu sinal positivo quer dizer? Que é acima do padrão. Que é acima do meu padrão. Se eu tivesse achado a mesma medida, mas no sentido anti-horário, quer dizer o quê? Ela está abaixo do meu padrão, tá? Como está acima, quer dizer que a minha peça A tem uma altura total de 5,13. Somei os dois valores. Se tivesse dado negativo, quer dizer que a minha peça A tinha quanto? 5,13 negativo, abaixo do padrão. 5,13 negativo. No caso, eu só somei a diferença, entendeu? Isso, fez a diferença. Aí a gente fiz a diferença entre elas. Eu não te dei o resultado do que ela tá maior, entendeu? Eu te dei a diferença entre 2,5, 2,5 e 2,63. Daria os 13 mais. Ah, mas a diferença entre elas eu sei. Não, a diferença entre elas é 2,63. Eu entendi teu cálculo, mas ele não dá a diferença. Sim. A diferença é os próprios 2,63, tu me entende? Sim. Atrás, Regina, atrás. Que vergonha de pedir. Então, isso. Por último ali, mas não menos importante. Letra E. Primeiro eu vou perguntar para vocês. Quanto vale o padrão? Olhando assim,
como tem ali a marcação da onde foi zerado, a gente tem como saber quanto vale o padrão. Qual o tamanho do padrão dessa peça aí? Fiz uma campanha do moço, né? Pra pintar no final de semana. Acabei meu filho com tudo trancado. Tá considerando o meio ali ou tá considerando no. Tá um. Opa, acho que eu te botei no mudo também, sem querer, Rafael. Tira aí. Saiu. Aí, saiu a página. Pera aí. Não, vou voltar, só tava botando mudo. Ficou meio ruim que tem uma falação aí. Eu até consigo tirar o mudo de vocês, gente, mas vocês têm que cuidar, porque para eu botar o mudo, eu tenho que tirar toda a página do ar aqui, aí acaba atrapalhando vocês, na verdade. Tá? Eu não tô conseguindo decifrar se tá no 8, se tá no, ali 9,5 ali ou 8. Tá antes do 8, tá 9, passando de 9,5. Passando de 9,5 no caso, né? Essa daí é bem complexa mesmo, mas é só para terminar com a última no nível hard, digamos assim. Na verdade ele nem chegou no 9, né? Ele nem chegou no 9, mas ele começou da onde? Ele passou do 9, começou passando do 9. Ele passou antes do 9. Não é o ideal a gente zerar entre 8 e 9. Não é o ideal a gente zerar assim. Mas, como às vezes a gente pega um equipamento zerado e a gente tem que fazer a partir dele, tem que saber fazer a leitura na pior das hipóteses. Então seria 9,5 ali no caso? Oi? 9 voltas e meio? Seria 9 voltas. O meio a gente não sabe. O meio a gente lê no ponteiro maior. 9,6. Oi? Dá 9,6. Dá 9. Por que 6? 9,86. Aí eu já começo a concordar. 9,86. 86, porque saiu do 8 ali, saiu ele saiu no caso ali do 6 e foi até o 80. Entendeu? Uhum. Sim. Tá certo. Saiu do menos 6, né, no caso. Sim, o menos 6 foi lá no 80, somou o 6 e mais os menos 80. Foi lá no 80. Mais os 80, tá dando 86. Sim, tá certo. 9,86 eu achei aqui. Quanto? Tá certo. Tá, vamos lá. 9,86. Quando a gente pega assim, é um pepino, né? Porque é difícil de enxergar. A gente tem que fazer por partes para decifrar, né? Quanto é o padrão. Posso fazer só a comparação, não descobrir o padrão? Posso, não tem problema, tá? Só saber a diferença vocês iam enxergar ali tranquilamente. Mas caso vocês queiram saber como é o padrão, tem a possibilidade de a gente descobrir. Aí tem que ser meio Sherlock Holmes e entender o que ele fez para a gente fazer o inverso. Vamos lá. Primeiro a gente olha aqui. Aonde que foi zerado no ponteiro principal? Aqui, certo? Sim. Se ele andou no ponteiro principal no sentido anti-horário, no contador de voltas ele andou em qual sentido? Mas aí tá no sentido horário, né? Horário. Então quer me dizer que ele parou aqui no sentido, esse aqui, ó, no sentido anti-horário. Né? Aí tá anti-horário e do relógio tá horário. Isso. A minha peça tem que ser sempre, né, maior ali que o meu relógio comparador. Então, zerou aonde? Zerou quase aqui, ó. Sim. Tá? Ele estava em padrão em 0 e zerou aqui em 8. Então quer dizer que vale 8. Não chegou nas 9 voltas. E andou mais quanto aqui? Aí mais 6, né? Oi? Desculpa, não A deu volta completa deu...
Opa, peraí que falhou aqui pra mim. Deixa eu voltar aqui. Começou no 93, na verdade. Já mudou. Esse aí começou no 93, aí eu acho que tem que contar Primeiro a quantos gente que ele faz andou assim, até o gente, 80. ó. Primeiro a gente faz assim, ó. A gente vê qual é o sentido, aonde que parou no relógio comparador. Parou aqui, tá? Tava em 0. Parou aonde? Sim. Parou no lado esquerdo. Então, neste reloginho aqui, ó, andou no sentido anti-horário. Se andou no sentido anti-horário no relógio principal, no ponteiro principal, no relógio de voltas, no contador de voltas, andou no sentido Horário. Tá? Aqui andou no anti-horário e aqui andou no horário. Tá? Aqui andou no... Desculpa, aqui andou no anti-horário e aqui andou no horário. Tá? Isso. Ele parou aqui, ó, em quase 9. Quase 9 não é 9, é 8. Então, a gente anota 8. 8 e quanto? 80. 86, 87. Mais né? esse espaço aqui, ó. 86. Sim, 80. 86. 86 não. Não. Hã? Ele tá no meio entre o 6 e o 7, né? Então... Não te entendi, gente. O meu desenho aqui, ele tá no meio entre o 6 e o 7. O meio entre o Lá em 6 e o cima. 7. Isso. Vou dar 86 ponto alguma coisa. Tá? Pera aí, deixa eu botar aqui. Ai, tá fechando essa minha telinha aqui. Então, ele parou aonde? Ele andou daqui até aqui, tá? Ele andou no sentido horário aqui no contador de voltas. E aqui andou no sentido anti-horário, tá? Por que a gente sabe que ele andou no sentido anti-horário? Porque ele começou em 0 e tá marcado aqui, ó, pra trás. Então, andou no sentido anti-horário. Se andou no sentido anti-horário no ponteiro principal, no contador de voltas andou no sentido horário. Ele parou aonde? Aqui, ó. Se parasse aqui, quantas voltas inteiras ele deu? Uma. Mais quanto? O restante. Aí 0,6. Oi? Aí no caso o restante é 0,6. 0,6. Tá? Então, esse é o valor do meu padrão. Visto, então, o padrão aqui, tá? O mais comum é a gente pegar o padrão e fazer a medida. Sabendo que o padrão tá aqui, ó, marcado no relógio de voltas aqui e no ponteiro principal aqui, qual é a diferença do meu padrão para o elemento que eu estou medindo? Primeiro vamos ver quantas voltas. Ó, aqui eu não tenho certeza que é uma volta inteira. Na dúvida, eu contabilizo só as voltas inteiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, 9. No meu contador de centésimos de milímetro, que é no ponteiro principal, eu leio quantos? Quantos tem daqui até aqui? Desculpa, não vi de onde é que tu botou. 86. Ó, tá aqui, ó, começa aqui e vai até aqui. Sim. Eu contei 86. também 86 intervalos. Sim. 86 intervalos. Então, 9,86. A diferença do meu padrão para a peça que eu estou medindo é de 9,86 milímetros. É praticamente o limite do meu elemento de medição, não é? Sim. Por isso que ele parece estar tão esgoelado, ó. Já deu praticamente todas as voltas que podia. Pode dar quantas voltas no máximo aqui? 10. 10. Né? Ele deu 9 e andou tudo isso aqui. Se ele andasse mais um pouquinho até aqui novamente, ia fechar os 10 milímetros. O limite... É passar da capacidade dele. Se andasse mais... Se andasse mais mais... 14... Fechasse o círculo ali, ele ia passar da... Mais 14.
Andasse Se mais andasse 14, né? 0,16 milímetros, já ia passar o limite do meu elemento, tá? 0,16 ou 0,14? 0,14. É 0,14, né? 0,14. 0,14. Então, resumindo, gente. Primeira coisa que eu olho quando eu vejo meu relógio comparador, tá? Aonde ele está parado. Se ele está parado no 0, no relógio principal, e 0 no contador de voltas, ótimo, tá? Perfeito. Se ele não está, eu tenho que anotar onde ele está parado. Porque a gente está vendo um desenho, ó, começou aqui e voltou aqui. Na prática, não vai aparecer esse risco, né, gente? Tenho que olhar antes de fazer a minha medição. Tá no 0,0? Perfeito. Se não está no 0,0, tenho que anotar. Ó, no contador de voltas, ele está em 2. E no relógio principal, está em 30. A minha medição vai começar a partir disso. Vou lá, boto a minha peça e verifico. Verifico a diferença que ele me apresentou, tá? Se o relógio do ponteiro principal, esse aqui, ó, boto ali a minha peça e vejo para onde ele girou, se no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se ele girou no sentido horário, a minha peça é maior que o meu padrão. Se ela girou no sentido anti-horário, a minha peça é menor que o meu padrão, tá? E aqui o contador de voltas vai girar sempre no sentido oposto. Mas eu não preciso me lembrar um até o outro, eu só observo o maior. O contador de voltas vai ser o oposto, tá? Tem que me lembrar que o horário é maior e o anti-horário é menor. E vejo só as diferenças, certo? Esse aqui, ó, que dificultou a nossa vida, tá zerado de uma forma incorreta. O certo é a gente zerar, mas zerar em pontos marcados. Aqui, ó, tá marcado, não, tá no meio entre 8 e 9, não é o ideal, tá? Mas, para fazer a leitura da diferença, a gente consegue pegar e fazer, mesmo se quem fez o padrão ali não fez de forma correta. A diferença a gente consegue fazer a qualquer custo. E tem que ter aquela sensibilidade também, que a gente conversou. Quando a gente não tem certeza se chegou, se está quase no valor, se está quase na volta inteira, a gente concordar que deu a volta inteira, tem que sobrar no restante, aqui é um valor bem pequenininho. No máximo de 0,05. Se a gente dizer, então, que não deu a volta inteira, que quase deu a volta inteira, o restante tem que ser um valor grande. De 9, 95, certo? Isso é empírico, que a gente viu que tem que dar quase isso. Mas a gente consegue ir percebendo. Dúvidas sobre os relógios comparadores, pessoal? Na prática é bem mais fácil. Não é nada. É a mesma coisa. Ele fica no 0? Lá ele fica no 0. Tá, já facilita a vida. Esses dois primeiros aqui... Esse é bem mais fácil. Né, a gente enxerga bem melhor. Deixa eu até ver a tua imagem ali. Tá, e eles fazem medição do que ali que eu não consigo entender? Como eu trabalho na Tanac, eles fazem medição de facas. Nós botamos um chumbo embaixo e o chumbo tem uma medida. Ele tem que ficar ali entre 95, não sei se tu viu ali. Eu vi que tá marcando, mas só consegui ver no maior aqui. Ele pode ficar com 5 a menos. Ele só pode ficar menos, ele tem que ficar baixo, não, nunca alto. Tá, a gente vai falar amanhã de erros de medição e limites, tá, gente? Porque tolerância é uma coisa. Tolerância mais menos 5. Então pode ser 5 a mais e 5 a menos. Mas nem sempre a tolerância é a mesma, positiva e negativa. O colega mesmo trouxe um exemplo. Só pode ficar 5 a menos. Mas não nada pode de 5 a mais. Tá? Não arrebenta tudo lá. O elemento. Nem tudo que tem uma tolerância é a mesma. Pode ser positivo ou negativo. E às vezes são valores diferentes. Para negativo, a menos pode 11. Para positivo, pode 8. Depende de onde eu vou aplicar, tá? Não é uma regra, então, se... não, para menos é 5, para mais também. Tá? Mas isso a gente vai tratar amanhã. Não sei se tu notou que são 2 relógios ali. Tu viu ali uma foto que eu te mandei com 2? Sim, a do 2 eu vi aqui. Ela mede... A faca ela é grande, ela mede os 2 chumbos. Então quer dizer que tem que estar os 2 a menos, entendeu? Não pode estar um mais alto e outro mais baixo. Não vai quebrar igual, vai ficar desnivelado. Não vai ter paralaxe, não vai estar paralelo a si. Isso. É da Mitutoyo.
bem Isso conhecidos mesmo. pelos comparadores da Mitutoyo. Então tá, pessoal. Relógios comparadores era isso. Amanhã a gente vai falar sobre erros de medição, algumas coisas sobre tolerância, e a gente vai ter visto, então, todos os principais elementos de metrologia dessa primeira parte. Vocês vão ter metrologia depois, que aí entra nos aspectos mais de cálculos de medição, porque a medição em si não é o principal aspecto em metrologia, em sim saber calcular esses erros, né? Que nem o colega falou ali, é 5 a menos. Mas por que 5 a menos? Alguém determinou que na aplicação que ele usa só pode ter uma tolerância negativa, tá? Isso tem algumas explicações que definem. O nosso intuito de metrologia 1 é ver os elementos de medição principais, né? Falar sobre unidades de medida. Isso eu comentei com vocês, é bem comum o pessoal fazer a medida só em uma unidade, na métrica, e depois ter dificuldade na polegadas, mas é importante, tá? E não é esse bicho de 7 cabeças que falam por aí. É chatinho? Mas é porque a gente toda a vida aprendeu a fazer qualquer medição com milímetros, com metros, com centímetros. Aí a gente entra em polegada, dá uma bagunçada. Tem outros números, né? Mas não é difícil. Na metrologia tudo é prática. Tá? Então tá mais. Até amanhã. Boa aula. Boa noite para vocês. Tava Obrigada. boa essa aula. Gosto Boa quando vocês noite. trazem os exemplos aí, até porque o nosso intuito é agregar o conhecimento, mas a gente tenta aproximar assim, o máximo possível da prática, porque senão fica algo distante, assim, né? Eu sei que eu começo entrando em vários assuntos, a nossa cadeira é metrologia, falo um pouco dos outros, mas é porque no início do curso a gente precisa comentar das outras coisas e também para vocês não acharem que essa parte a gente nunca mais vai ver, essa teoria, não sei o que. Não é uma verdade. E é essa teoria que vai trazer o diferencial para vocês, tá? Com certeza. Então tá. Boa noite, fiquem com Deus. Amanhã Boa a gente noite. fala de novo, então. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até, gurizada. Gurizada. Falou.